Antes da explosão, o que era o universo? Ninguém sabe. Tá. Ninguém sabe. Existe muito trabalho teórico tentando discutir o que aconteceu no que a gente chama de a singularidade cósmica. A singularidade cósmica é o início do tempo. Na realidade, é o início de tudo que existe. Tá. E é o o início que do tinha tempo e do no espaço. início? Só a matéria. Só a matéria e a energia. Você não tinha estruturas, você não tinha estrela, você não tinha galáxias, você tinha uma sopa de partículas elementares. Os átomos, por exemplo, eles não existiam. Eles não haviam sido formados ainda. Então, só as partículas mais fundamentais, por exemplo, as partículas de luz, os fótons, os elétrons, os quarks, né? Então, os prótons, essas partículas existiam. Quando a gente fala em Big Bang, nós queremos dizer que no passado houve um tempo em que a matéria era extremamente densa, o cosmos era extremamente denso e extremamente quente. E esse ponto é a grande explosão, com a singularidade inicial, onde tudo começa. O que a simulação mostra é o seguinte: você tem o Big Bang, e o universo começa a expandir desaceleradamente e num dado momento ele começa a acelerar. Pronto. Né? Que é o momento que nós estamos hoje. E essa, digamos assim, é a visão corrente do Acelerar, porém, a 71 km por segundo por megaparsec. Exatamente. Devagar. É uma aceleração que a gente não vai perceber com essa velocidade, certamente. Tá. Quer dizer, o universo nasceu de uma singularidade, expandiu, começou a expandir, e quando a temperatura baixou o suficiente, ocorreu o que a gente chama de uma transição de fase. E nessa transição de fase, a energia do universo passa a ser dominada basicamente pela energia do vácuo, de um campo quântico. E o que acontece? Essa energia do vácuo, ela permanece constante. E se a energia permanece constante, se você tem uma energia que permanece constante, você mostra que essa densidade de energia que permanece constante, obriga o universo a expandir exponencialmente. Então, isso aqui é a inflação. A inflação é uma parte do que a gente chama o modelo padrão do Big Bang. É apenas uma pequena parte. Importante, mas é uma pequena parte. Logo depois do Big Bang, alguns microsegundos, quer dizer, é um tempo tão curto que não dá para a gente... 10 a menos 32 de segundo, exatamente, né? em 10 a menos 34 até 10 a menos 32 segundos, você teve a inflação e esse tempo. Isso aqui é uma fase importante na história cósmica, porque é aqui que acontece a nucleossíntese, da qual a gente sabe que o universo tem 4% de matéria bariônica. Perfeitamente. Pois bem, esse período aqui dura cerca de 400 mil anos, 380 mil anos. 400 mil anos. E aqui é a última superfície de espalhamento. Que é justamente quando esses se formam fótons que chegam agora... Exatamente, quando eles desacoplam. A gente chama também de ou última superfície de espalhamento ou era do desacoplamento. Desacoplamento de quê? Da matéria e da radiação. E da luz, quer dizer... Né? Não é isso? Exatamente, matéria e luz, elas desacoplam aqui e a partir daqui a luz segue livremente, apenas sentindo, digamos assim, as inhomogeneidades que vão sendo formadas, mas o universo expande, a radiação esfria e as estruturas começam a se formar. Um universo que era formado por 4 componentes antes da inflação, então você tinha, quais eram as componentes do universo? Você tinha a matéria normal, digamos, a matéria que brilha, a matéria luminosa, que os físicos gostam de chamar de os bárions. Nós somos bárions. Essa é a matéria que brilha. Então, você tinha um universo de 4 tipos de matéria distintos. Essa matéria bariônica, os átomos, a matéria bariônica, você tinha a radiação cósmica de fundo, você tinha os neutrinos e você tinha um tipo de matéria que era chamada matéria escura. Tá bom. E a ideia é que esse universo, que se tinha, era que esse universo expandia
e expandia desaceleradamente. Isto aqui é o que nós vemos as flutuações, até hoje. O que a gente está vendo é o isso. último retrato, exatamente. o último retrato do universo, que a gente tem do universo jovem, quer dizer, é como se fosse assim, a primeira foto de sua infância. Isso aí. Essa aqui, você vai no seu retrato. É aquela mais antiga de todas. E a mais antiga de todas essa é a última imagem. Tá bom. Por que tem uma região aqui que tem uma diferença aqui, né? Porque é o seguinte... É simples de entender isso. É porque, veja bem, é a questão da formação das primeiras estrelas. Tá bom. Tá? Aqui você começa a formar o hidrogênio, mas você tem que formar estruturas mais complexas. Tá. O que é que vai acontecer? A matéria escura, ela não interagia com a radiação. Isso. Então, ela pode se aglomerar antes. Na realidade, ela se aglomera um pouquinho nessa fase anterior, porque a matéria escura ela é muito orgulhosa, ela não quer contato com ninguém. Ela não quer saber, ela não interage com ninguém. Como ela não interagia com ninguém, ela começou a se aglomerar antes. Tá. E aí, quando a matéria bariônica se vê livre da radiação, ela encontra o quê? A matéria escura. A matéria escura que já está aglomerada. Então, a gravidade da matéria escura puxa os bárions para dentro dela. E é aí que vão acender as primeiras estrelas. Mas demora esse tempo. E aí demora um tempo. Tempo grande, né? Uns 500 milhões de anos. Exatamente, que é o chamado tempo de incubação das primeiras... quando o universo vai, de fato, acender. Quando vai acender as primeiras estrelas. Quando vai ficar luminoso aqui. Exatamente. E aí, aqui que nós vamos começar a ser feitos dentro das estrelas os elementos químicos. Os elementos pesados, né? Porque a nucleossíntese cosmológica que aconteceu bem aqui, ela só explica os elementos leves. Tá certo. Por exemplo, a formação de núcleos de hélio, a formação de núcleos de deutério, até o lítio. No máximo até o lítio. Mas os núcleos... Porque a temperatura é tão alta aqui que você não consegue ter átomo. Então, você não tem um átomo de hélio. Não tem o elétron grudado ali em volta. Exatamente, não tem, porque a temperatura da radiação é tão alta que não deixa. Mas quando o universo esfria, esfria muito, é aqui você passa a formar tudo. Você passa a formar, porque agora os fótons não conseguem mais desligar os elétrons dos prótons. Então, aqui você começa a formar a matéria convencional, digamos assim. Tá legal. Quando você forma as primeiras estrelas, as estrelas mais massivas, que têm mais massa, elas evoluem muito rapidamente e elas explodem. Então, aquele material que ela, digamos, que ela criou no seu interior, ela joga no meio. E esse meio, e essas estrelas explodem e perturbam o meio, e você forma novas estrelas, e você forma as galáxias também, entendeu? Por atração. Então, você vai nesse processo de enriquecimento de estruturas, até que a vida pode se formar alguns bilhões de anos depois. A gente está aqui, professor. Exatamente. E o universo deve ter começado a acelerar na metade de sua idade. Mais ou menos por aí, né? Mais ou menos quando tinha uns 6 bilhões de anos. Eu não sei se isso aqui está em escala no tempo, mas quando ele tinha metade da idade, ele começa a acelerar. Tudo que se quer, tudo que um físico quer, um físico em qualquer área do conhecimento, o que você quer é atravessar um momento que as coisas não estejam bem estabelecidas. Para poder descobrir coisas. Exatamente. Né? E a cosmologia está vivendo hoje uma revolução científica. No início dos anos 80, você dizia, puxa, que coisa boa. Nós agora temos um modelo com 4 componentes. Que são, de novo, os 4 tipos de matéria ou de energia, não é isso? Exatamente. Matéria luminosa, matéria bariônica luminosa, matéria escura, fótons e neutrinos. Neutrinos, certo? Tá bom. E a gente consegue explicar por que a radiação é tão isotrópica. Mas aí apareceu um outro problema, que é um problema recorrente na cosmologia, que vem desde a descoberta da expansão do universo, em 1929, que é o problema da idade do universo. Esse universo, de meados dos anos 80, tinha um problema grave. Por exemplo, a idade dele era muito pequena. Você calculava a idade e comparava com a idade das estruturas mais velhas observadas. Você dizia, olha, puxa, mas você tem um universo que a idade dele é menor do que o verificado. Do que a idade de estruturas que a gente observa aqui em nossa galáxia. Por exemplo, existe
Em astronomia, o pessoal estuda muito isso, são os aglomerados globulares, que são conjuntos estelares que têm entre 100 mil e 1 milhão de estrelas. E eles são quimicamente homogêneos, se acredita que eles fazem parte da primeira população de objetos complexos formados no universo, entendeu? Então, esses objetos, eles têm cerca... As datações da época já indicavam que ele tinha cerca de 12 bilhões de anos, enquanto que a idade do universo era 9,5. Calculada 9,9. De acordo com o modelo. De acordo com o modelo que era... Derivada desse modelo de quatro componentes. Que era o modelo padrão da época. Isso, tá ok. Então, o modelo padrão, ele dizia, olha, temos um modelo, o modelo vai bem. Tem uma base sólida, ele explica a expansão do universo, ele explica a quantidade, por exemplo, a abundância dos bárions, que é chamado, através de um processo chamado nucleossíntese. Você mostra que existe, que no universo, mais ou menos 4% é formado por essa matéria que brilha. Professor, o que é última superfície de espalhamento? É uma região em torno de nós, no passado, muito distante, onde a radiação teve contato com a matéria. Tá. Onde a radiação e a matéria estavam trocando energia o tempo todo. O fato disso não ser transparente, não era transparente para a luz, porque a luz interagia com essas partículas. Suponha que a temperatura dessa radiação era tão alta nessa época, que quando um elétron se juntava com um próton e tentava formar um átomo de hidrogênio, vinha um fóton e batia no elétron, e o elétron saía de perto do próton. Então, o hidrogênio não conseguia se formar. Agora, quando a temperatura começou a baixar, chegou uma época tal que um fóton típico dessa radiação já não tinha energia suficiente para afastar o elétron. É aí que o hidrogênio se forma. E é aí que fica transparente para o fóton. Exatamente. Quer dizer, porque ele não é nem absorvido, nem reemitido. Porque na medida que o elétron agora está, digamos assim, preso pelo próton, formando o hidrogênio, o fóton ele pode se deslocar mais livremente. Exatamente. Ele passa direto. Ele passa direto. Então, quando forma o hidrogênio, a gente diz que o universo ficou transparente. Essas flutuações aqui, para você entender, é da ordem de microkelvin. É muito pequena. É muito pequena, é de uma parte em 10 a sexta. Então, essa grande diferença que tem entre o azul muito mais escuro e um vermelho muito vermelho é magnificado por um tratamento da imagem, tá certo? Exatamente, mas essas flutuações, isso aqui são regiões mais quentes e mais frias, entendeu? Mas essa diferença, você diz mais quente e mais fria, mas muito... De quanto? De quanto? De microkelvin. Tá, muito de microkelvin, ou seja, de uma parte em 1 milhão. Que isso aqui é o céu, quer dizer, como é que é produzida essa imagem? Isso é o céu em micro-ondas. Isso. Essa radiação estava em contato com essa matéria. E ela sentia, então, as perturbações da matéria. Então, os fótons da radiação cósmica estavam se chocando com os elétrons e trocando energia com os elétrons. Então, isso provocava variações de temperatura. Essas variações de temperatura, à medida que essa radiação, que o universo ficou transparente, e aí os átomos passaram a poder serem formados, e a matéria começou a se aglomerar, porque existia matéria escura, então essa matéria luminosa, essa matéria bariana começou a cair nesses poços da matéria escura, a radiação começou, o universo ficou transparente para a radiação, e a radiação, o universo continuou expandindo e a radiação esfriando. Simplesmente esfriando. Esfriando porque ela estava ocupando cada vez mais espaço. Exatamente. E aí, está aumentando cada vez mais. O universo ficando frio, as estruturas se formando, e hoje a gente recebe essa radiação. Isso aqui é hoje. Exatamente. Praticamente intocada. Como ela era, não, isso aqui é como ela era lá na última superfície de espalhamento. Então a gente explica a existência dos bárions, a gente explica a expansão, nós entendemos razoavelmente a formação de estruturas, né? Mas, apesar de ter essas pilastras, quer dizer, você formava os aglomerados de galáxias, como eles se formam, a gente tem uma ideia, a radiação de fundo também era uma outra pilastra. Você observa, tem um espectro que tinha sido proposto, um espectro de corpo negro, etc. Então, estava muito bom, mas aí apareceu o problema da idade.
quando descobriram a expansão do universo, aí Einstein falou, puxa, o universo está expandindo. Então, aquele meu modelo estático, ele não é bom, ele não serve, ele não está de acordo com as observações. Foi o que precedeu, então, o modelo do Big Bang, antes de 1929. Exatamente. O modelo de Einstein é de 1917. E o modelo do Big Bang é de 1922. E a expansão foi descoberta em 29. Que corroborou o modelo do Big Bang. Mas aí aconteceu o seguinte, Hubble e o pessoal calcularam a idade do universo, porque, digamos assim, as observações de Hubble davam para você estimar uma idade para o universo. E a idade do universo dava menor do que a idade da Terra. Mas aí um bispo chamado belga, chamado Georges Lemaitre, diz, não, a gente tem que considerar a constante cosmológica de Einstein. Porque com a constante cosmológica, você aumenta a idade do universo. Então, como existem soluções expansionistas com constante cosmológica e a constante cosmológica resolve o problema da idade do universo, devemos manter a constante cosmológica. De fato, a constante cosmológica aumentava a idade do universo. Mas aí as observações quer dizer, você não tinha nenhuma observação que dissesse a constante cosmológica existe. Então ela foi formalmente abandonada. Nós estamos em 1982, então não descobrimos que o universo está acelerado. Exato. Mas já naquela época, na realidade, em 1984, alguns cosmólogos propuseram que, olha, o universo deve ter uma fonte de energia extra. E essa fonte de energia extra pode ser a constante cosmológica. Porque se você puser a constante cosmológica, você fechava vários aspectos do modelo padrão. Você mostrava que a idade passava a ser superior à idade das estruturas mais velhas observadas. Você tinha um problema que era o seguinte, a inflação, ela diz, olha, a contribuição total de todas as componentes deve ser tal que o universo é plano. Isso. E se o universo é plano, a contribuição de cada componente está dada. Por exemplo, a soma tem que dar 1. Se você definir... As componentes são, de novo, matéria bariônica, radiação, matéria escura e neutrinos. Neutrinos. Na época, a soma dessas... Na época eram 4, né? Mas acontece o seguinte, a mais abundante dessas 4 é a matéria escura. E quando você olhava para os aglomerados de galáxias, que é onde você poderia, por exemplo, estimar a contribuição da matéria escura, você mostrava que ela só contribuía com 30%. Então, esses dois problemas estimularam os teóricos da época, quer dizer, o problema de que tem pouca matéria para satisfazer a inflação. E o problema de que a idade é pequena, fizeram com que alguns teóricos propuseram, tem uma outra componente, e é a constante cosmológica. Isso década de 80, estamos na década de 80. Mas, como a aceleração resolve o problema da idade, o pessoal começou a trabalhar muito com modelos que aceleravam o universo, mas não tinha nenhuma evidência observacional da aceleração do universo. E aí? E aí, quando foi em 1996... Porque para você saber se o universo está acelerado, você tinha que observar muito distante. E para você observar muito distante, você precisa de um objeto que brilhe muito. Né? E aí, na época, algumas pessoas propuseram, por que a gente não usa supernova? Entendeu? Então, eles, na realidade... Porque supernova é o objeto mais brilhante do universo, é uma estrela que explode. Ao explodir... E quando ela explode, ela é uma fonte de luz gigante. Na realidade, a supernova é uma bola de luz. Você pode dizer que quando explode a supernova, você incinera toda a matéria que está nela e você transforma praticamente esse tipo de supernova do tipo 1A, ela explode completamente, tudo se transforma em luz. Então, ela pode ser visível num universo muito distante. E se você tivesse uma maneira de ver uma bola de luz muito longe, você poderia medir distância. E com essas medidas de distância, mostrou-se que as supernovas eram mais fracas do que deveriam ser. E aí o pessoal diz, olha, o que pode... Mais fracas que deveriam ser se o universo não se o universo estivesse expandindo normalmente. Expandindo desaceleradamente. Porque logo depois da descoberta do Big Bang, o pessoal disse, tá, tudo bem, a gente aceita que o universo está
está expandindo. Mas como a gravidade é atrativa, se eu soltar esses óculos aqui, esses óculos caem. Não faça isso. Então, a gravidade é atrativa, essa expansão ocorre devido a essa singularidade inicial, a expansão está acontecendo, mas uma parte do universo segura a outra, Isso, chega devido uma à hora gravidade. que... Então, ele expande, mas expande cada vez mais, devagar, diminuindo a taxa de expansão. Tá. Então, imagine a surpresa quando, utilizando supernovas, meados dos anos 90, na realidade, a descoberta assim, mais clara, e aí os artigos foram de fato publicados, foi em 1998. Então, em 1998, descobriu-se que o universo estava expandindo aceleradamente. E essas observações foram feitas a partir dos dados de supernova. Tem um ente que não é a matéria, porque a matéria só dá a expansão desacelerada. Porque ela justamente, a gravidade está associada com ela, não é isso? Exatamente. Então, a gravidade atrativa. Isso. Mas, na realidade, tem uma outra componente que provoca uma gravidade repulsiva. Né? E essa componente já tinha um candidato na época, que era a constante cosmológica. Porque a constante cosmológica é interessante, que a constante cosmológica ela foi proposta por Einstein em 1917 para formular o universo estático. Ele acreditava, não existiam muitas evidências de movimentos em torno de nós, então ele disse, olha, o universo deve ser estático. Mas se eu tiver só matéria, e sendo estático, começando estático, ela colapsa. Então, para evitar o colapso, eu vou pôr uma força repulsiva. Foi aí que E aí a constante cosmológica segura esse colapso. Mas olha, se ela consegue segurar o colapso, é porque ela dá uma força repulsiva. Agora imagine se o universo já está expandindo, então ela acelera. Essa mesma força repulsiva acelera. Tá. Mas para o Einstein, então, a constante cosmológica era a solução para a ideia dele de que o universo estava estático. Mas com a descoberta da expansão, ele diz, olha, esqueçam a constante cosmológica. Tá. Foi aí que o bispo belga... Sim. O bispo belga disse, não, a gente não deve esquecer a constante cosmológica, porque aumenta a idade do universo. Quando foi em 64, 65, se descobriu uma das previsões do Big Bang, que era a existência da radiação cósmica de fundo. E isso começou a dar mais confiança aos cosmólogos. Está aqui a radiação cósmica de fundo. E com essa radiação cósmica de fundo, você pode entender melhor o passado do universo. A radiação cósmica de fundo é uma espécie de pedra da Roseta, da cosmologia, não é? Que a gente chamaria o modelo padrão da cosmologia. Hoje é um modelo de 5 componentes, de 5 tipos de matéria, que são a matéria escura, os bárions, os fótons, os neutrinos e a energia escura, essa que é repulsiva. Essa que é repulsiva. Explica por que as supernovas estão muito mais longe do que deveriam estar. Exatamente. Então, ela explica o presente estágio acelerado do universo. A cosmologia, ou a astronomia de uma maneira geral, é uma área da física que a gente pode ver, mas não pode pegar. Tá bom. Toda a informação que você tem do universo vem através da luz. Então, você tem que medir distância, mas você tem uma limitação, só pode usar a luz. Se você puser uma lâmpada a uma distância, por exemplo, nesse estúdio aqui, puser uma lâmpada lá no fim do estúdio, tá? E disser, olha, isso aqui é uma lâmpada de 100 watts. Né? Ora, você põe uma lâmpada de 100 watts lá e eu meço a quantidade de luz que chega aqui, eu sei a distância. Tá bom. Mas eu preciso saber que tenha 100 watts lá. Sem saber isso. Sem saber isso, não há informação sobre a distância. Mas acontece que as supernovas, quando elas explodem, ela tem uma curva de luz que permite você dizer quantos watts ela tinha lá. Que genial! Por entendeu? Exatamente. Aí você tem quanta energia foi emitida e você tem quanta energia chega no seu telescópio. Aí você sabe a distância. Tá bom. Então você pode ir para um conjunto super... Por exemplo, se você chegasse nos anos 70 e dissesse, olha, eu quero tempo nesse telescópio aqui, qualquer telescópio grande da época, e dissesse, eu quero tempo para observar a supernova. O pessoal dizia, prende.
Então, por quê? Põe numa camisa de força. Tempo na supernova. Porque é o seguinte, as supernovas é um evento raro. É um evento que ocorre, por exemplo, é uma supernova a cada 50 anos. Sorte nossa que nós já tivemos a nossa supernova, mas tem gerações que não veem uma supernova. Tá bom. A taxa de produção de supernova é mais ou menos 3 por século. 3 então você pode ir duas ou três por século, é muito pouco. Então se você pedir tempo para observar uma supernova, vai demorar 50 vai dizer, anos pô, esse cara é louco. É. Mas aí as pessoas, os ideia? Astrônomos bolaram uma ideia de caçar supernova. Isso aí foi genial. Como foi, é que é? Foi genial. Então no lugar deles ficarem esperando que uma supernova exploda, eles foram atrás. Eles disseram, se a gente ficar na nossa galáxia esperando uma supernova, ela vai explodir, vai levar 50 anos. Mas a gente pode olhar para as outras galáxias e muito mais distantes. Eu posso olhar para 100 mil galáxias. Tá bom. E em 100 mil galáxias eu sei que uma vai estar explodindo nesse momento. Então hoje, por exemplo, esses últimos projetos de observação de supernova, por exemplo, em 2010 apareceram um conjunto de dados que envolvem 500 supernovas. Então os astrônomos bolaram uma maneira de caçar supernova. Então, aí você caça supernova muito distante. E como você consegue saber qual é a luminosidade dela, você consegue saber a distância. Consegue saber essa luminosidade por causa dessa energia que é emitida e captada. Exatamente, captada. Olha, mas você sabendo a distância, você sabe calcular teoricamente como essa distância depende da quantidade de matéria. E com isso você determina a contribuição dessa componente. Você consegue determinar qual é o estágio, se é de expansão desacelerada ou de expansão acelerada. Então, o brilho das supernovas mostra que nós estamos num estado de expansão acelerada. E mais ainda, elas dão informação também sobre a contribuição, sobre a necessidade dessa outra componente. Da energia escura. Da energia escura. E isso foi em 98. Foram 2 grupos de astrônomos, né, que se puseram Exatamente, a caçar 2 grupos independentes. Tá. E é interessante quando você compara os resultados de um grupo, utilizando supernovas distintas. Cada grupo observou suas próprias supernovas e as análises são muito similares, são quase idênticas. Então, atualmente, existe uma certeza muito grande de que o universo está acelerado. Então, a aceleração do universo é parte do modelo padrão da cosmologia hoje. E você precisa, se você quiser fazer um bom modelo cosmológico para rivalizar com o modelo padrão, a primeira coisa é explicar a aceleração do universo. Tá bom. Se ele não explicar a aceleração do universo, está fora. Pode estar fora. A gente diz que a cosmologia entrou na era da precisão. Na era da precisão observacional. É interessante, eu trabalho em cosmologia, eu fiz o meu doutorado em 1990. Né? Mas, bom, fiz o mestrado bem antes. Nos anos 70 e 80, aqui no Brasil, principalmente, a cosmologia era vista como algo exótico. Ninguém imaginava a revolução que estava sendo gestada dentro do interior dessa disciplina da física. A nível tal que não só nós temos uma alta precisão de experiências ópticas, precisão que são obtidas muitas vezes em laboratório. Entendeu? Então ninguém imaginava que a gente pudesse atingir essa era da precisão, como ninguém também imaginava que a cosmologia fosse lançar desafios para a física fundamental. Hoje entre os problemas mais candentes da física, entre os maiores desafios científicos que existem, um dos maiores desafios científicos está ligado ao campo da cosmologia, que é explicar a aceleração do universo e dizer de que é formada essa quinta componente, qual é a natureza dela. Existem várias propostas, uma delas é a constante cosmológica, mas não existe uma certeza de que seja a constante cosmológica. Então, o universo hoje é um universo, então, que está se expandindo aceleradamente, ou seja, a taxa de expansão está crescendo. Está crescendo. Ele é frio. Ele é frio, muito frio. Muito frio, 3 Kelvin. A gente não sente isso por causa do Sol. Do Sol, tá? Muito Mas frio. Se você fosse pegar o grande espaço intergaláctico, por exemplo, essa é a temperatura determinada pela radiação cósmica de fundo. Tá.
é homogêneo, ou seja, apesar de ter galáxia, aglomerado, não sei o quê, o universo é de tal ordem de grandeza que isso é, vamos dizer, desprezível, não é isso? Isso aí tem uma sutileza. Tá. A sutileza é o seguinte, o universo em pequena escala, ele não é... Nós vemos estruturas, Claro. né? Então, nós vemos galáxias, nós vemos aglomerados de galáxias, etc. Então, nessas escalas, ele não é homogêneo, mas se você for para uma escala maior, bem maior, então você percebe que o universo... Então, aí é que essa ideia de homogeneidade e isotropia se aplica. O universo é plano. 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 Isso é indicado pelo que a gente chama a posição do primeiro pico acústico da radiação cósmica de fundo. Então, é a radiação cósmica de fundo que informa isso. Que implica que ele é plano e que está de acordo com a inflação. Tá. E é isotrópico. E é isotrópico. São essas 5 características do universo. Dizer que ele é plano é dizer que o espaço é euclidiano. Contou-me a revista Science, em nome do satélite WMAP, que a taxa de expansão do universo é 71 quilômetros por segundo por megaparsec. Isso é pouco ou é muito? Isso é pouco. É pouco. Significa o seguinte, para o universo dobrar de volume, você vai ter que esperar 15 bilhões de anos. Essa é a atual taxa de expansão. Então, o universo hoje, mesmo estando com a expansão acelerada, ele expande muito lentamente.